Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, agora iremos finalizar a lição de número 11 para adultos. Lembrando que a lição de 11, hoje o título é Lucas e Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. E o capítulo 3 da lição fala sobre o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. É o que fala aqui o capítulo 3. E para finalizar aqui, nós vemos aqui que o título, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, nós vemos o que é o revestimento, né? O que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento para os cristãos. Nós vemos aqui que o papel do Espírito Santo é equipar o cristão para saber o que dizer nas horas oportunas, em certas situações. Então, o papel do Espírito Santo é nos equipar, nos capacitar para sabermos o que dizermos a respeito de Deus, a respeito da verdade e da justiça de Deus. Então, nós vemos aqui que essa promessa é para todos os salvos em Cristo Jesus faz parte desta promessa. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui, nós podemos citar o exemplo de Cornélio, que ele era um centurião do Império ali romano, do exército romano, e ele praticava justiça, andava na verdade, e nós vemos que Pedro foi até na casa dele e pregou ali, evangelizou para a família, para os servos, para toda a casa de Cornélio, e todos se converteram e foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Então nós vemos que o batismo dele foi no ato da conversão da família dele. E no dia de Pentecostes, os discípulos foram no dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, só para vocês terem ideia, que todo cristão ele tem o Espírito Santo, certo? Não confunda o ter o Espírito Santo ou o batismo do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, todos os discípulos eles já tinham o Espírito Santo. Todo cristão ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então nós vemos que todo salvo, toda pessoa salva em Cristo Jesus, como eu falei aqui, toda pessoa salva, todo cristão, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Porém, o batismo com o Espírito Santo, ele é distinto do novo nascimento. Ele é distinto, ele é uma capacitação do Espírito Santo na vida do cristão. Então nós vemos ali que a palavra glossolalia, né, quando falou vários idiomas ali, a palavra glossolalia, ela é do grego, tem origem no grego, que significa línguas concedidas, é falar em muitas línguas. Porém, aqui nessa passagem diz assim, línguas concedidas pelo Espírito Santo, que pode ser línguas humanas ou celestiais. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 a Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então nós vemos aqui que pode ser humanos ou celestiais. Já os intérpretes, os estudiosos, eles disputam para saber se as línguas faladas ali no dia de Pentecostes, se elas são, isso só para vocês entenderem, isso é só um termo teológico, certo? O que é necessário você crer para entrar no reino dos céus está nos 4 evangelhos, principalmente nos 4 evangelhos onde fala sobre a vida de Cristo, o que Cristo pegou. Não estou querendo excluir os outros livros. A Bíblia ela é um livro que fala por si só, um livro completa o outro. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse termo aqui, glossolalia, xenolalia, isso são termos teológicos. Então, glossolalia, então os intérpretes, certo? Não, se você não é bom nós estudarmos, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós estudamos, nós adquirimos conhecimento. Então, isso são termos teológicos, só para vocês terem uma ideia. Então, os intérpretes da Bíblia, os estudiosos, eles
disputam para saber se as línguas faladas ali, se elas foram glossolalia, que significa desconhecidas, línguas desconhecidas, ou xenolalia, que eram línguas conhecidas. Eu notei aqui, nós vimos que os discípulos, eles falaram um idioma desconhecido, mas a multidão de diversas nações, milagrosamente, um ato milagroso, entenderam em suas línguas maternas. Nós podemos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí a Bíblia aqui fala sobre algumas pessoas de outras nações que estavam ali, versículo 9. Pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Vemos que prosélito é aquele de outra nação, de outra cultura, que se converte ao judaísmo. E cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns com os outros: o que, pois, quer dizer isto? Porque eles não entenderam. Então, nós vemos aqui que os discípulos falaram idiomas desconhecidos, porque muitas vezes ele não sabia falar aquele idioma, mas ele falou um idioma que era desconhecido para o discípulo, porém ele falava num idioma que tinha pessoas ali que entendiam naquele idioma. Por isso que as pessoas ficaram dizendo: não são esses homens galileus, e o que eles estão falando, os idiomas nós entendemos na nossa própria língua, na língua que nós nascemos e criamos aprendendo esse idioma. Vamos finalizar aqui, lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 14. Coríntios, capítulo 14, versículo 39, que diz o seguinte: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Então, é isso aqui o capítulo 3 da lição, uma lição muito boa, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que Deus possa lhe dar sabedoria para que eu e você possamos tomar as decisões corretas. Que Deus possa nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar conhecimento para nos capacitar. Lembrando, como eu falei aqui nos capítulos passados aqui dessa mesma lição, as pessoas aprovadas serão sempre lembradas por Deus, e quem é aprovado sempre será requisitado para uma grande missão. Deus abençoe.